confusão com indígena, assim, Já. tipo, no meio do mato? Do cara te estranhar e falar, Eu mano, não, queria ficar com a minha mulher, cara. Quase O ficou cara com a minha queria mulher com a mulher, atrás. mano? É, filha da mãe. filha da... Filho do chefe. Ah, Filho é? do chefe queria ficar com a minha mulher, papai. E aí? E aí eu falei, por quê? A minha mulher Ah. é daquelas... agora eu tô com outra mulher, né? Certo. Maravilhosa, que aliás é meio indígena, né? Agora Ok. fui eu que trouxe uma indígena, né? Mas eu também, ela foi Aí lá... você foi era do malandrão, tá sul, vendo aí? Foi malandro. Era do sul. Era do sul, minha mulher foi lá. Ai, tão lindo, indígena, vida indígena. E eles aí, pelados? eles com tanguinha e tal, mas ela tirando foto de todo mundo, é fotógrafo, tirar foto do indígena aqui, do indígena ali, tudo lindo, maravilhoso. Aí o chefe, pose aqui, faz não sei o que, pra não sei o que. E o chefe olhou pra ela, um certo momento, e eu falei pra ela, fica atenta, leve, vai devagar, porque nós estamos em terra indígena, e aqui quem manda são eles, entendeu? E aí ela foi lá, um certo momento, deu coisa, o cara falou, quero que você fique aqui. Assim? Assim. Assim? Aí ela, pum, faleceu, ela falou, não, sou casada, não importa, tudo bem, fica aqui. E aí, senhores, o que fazer numa situação dessa? O indígena que queria ficar com a esposa do Richard era filho do cacique e se o cara falou, tá falado. Não tem essa. Ai, não sei o que porque eu sou casada e o Richard não vai gostar. Não interessa que o Richard vai achar. Quem mandou eles irem lá no território dos caras e ainda querer ficar tirando foto ainda? Tá de brincadeira? Eu acho que o cacique pensou, isso não pode ficar de graça. Se eles estão tirando foto da gente pra fazer vai saber lá o que, eu exijo alguma coisa em troca e nada mais justo do que a esposa do Richard. Ele falou que a senhora que ele era casado era do sul, então provavelmente os indígenas acharam a aparência dela exótica diferente das indígenas que tinham lá e os caras pensaram, é agora que eu me consagro. Ou deixa a esposa pra chefe indígena ou a flechada vai comer solta. Pra eles essa é uma questão cultural, não tem esse negócio de casamento. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu creio que em algumas tribos não exista nem esse negócio de monogamia. Índio fica com quem quiser e pronto e acabou. E tem uns que são bravos, não tem como você convencer o indígena na conversa que calma também, não é bem assim. Pra mim o errado dessa história toda foi o Richard, talvez ele não tinha tanta experiência, foi lá achando que era uma maravilha, vamos passear com a esposa e ele nem imaginava que durante essa sessão de fotos que a esposa dele tava fazendo, só por causa disso o índio ia achar que significa. Se ele soubesse que o pessoal ia exigir a esposa dele em troca das fotos que ela tava tirando, talvez ele nem teria mexido com isso. Foi-se o tempo que os indígenas não sabiam negociar. Antigamente o pessoal chegava lá com talher, espelho, esse tipo de coisa e os indígenas já cresciam os olhos. Me dê, eu quero esse negócio que eu não sei nem pra que serve. Hoje em dia não, com o advento da tecnologia, os indígenas estão modernos e não é qualquer coisinha que eles vão aceitar. Mim quer iPhone 16 Pro Max. E nesse caso do Richard aí foi pior ainda. Se desse pra ficar só no iPhone ia ficar de graça, né? Eu não saberia o que fazer. E diante dessa situação, o que será que o Richard fez, hein, senhores? Até porque pra eles não tem essa. O negócio funciona do jeito que eles quiserem. O próprio Richard falou aí que no território deles são eles que mandam, mas que não me parece um negócio justo, não parece. Só porque eles estavam tirando foto, agora tem que deixar a esposa? E você viu que o Richard já achou que tava meio estranho. Ele até tentou avisar a companheira dele da época, maneirar um pouco, nada de aproximações, porque os indígenas já estavam começando a olhar para ela diferente e não deu outra. Será que o Richard fez esse acordo? Porque você viu ele falando ali que essa já é uma ex-esposa dele e hoje em dia ele é casado com uma pessoa que tem descendência indígena. Será que eles fizeram uma troca? Isso só aconteceria se a ex-esposa do Richard também achasse o indígena muito gato e quisesse ficar por vontade própria por lá mesmo. Pelo que eu entendi, no começo tava uma maravilha, cacique fazia a pose pra foto, esposa de Richard não tinha notado nada diferente, e eu acho que chegou um determinado momento que os próprios indígenas perceberam, opa, calma aí, a esposa do Richard tá tirando foto da gente aqui porque esse é o trabalho dela e ela vai ganhar dinheiro nas nossas custas. E isso não é justo, quer tirar foto tudo bem, mas tudo tem um preço. Os indígenas, a hora que perceberam que as imagens deles seriam comercializadas, eles exigiram explicações. Será que o Richard conseguiu ficar com a esposa e com as fotos que ela tirou dos caras? Vamos ver aqui como que terminou essa história. Nossa, você não pode fazer nada. O cara queria com essa mulher e você não pode fazer nada, Richard. Não, você vai dizer. Aí, se não é flechada. Aí ela chegou com muito tato, não sei o quê, e falando, aí o cara falou, se eu quiser, você não sai daqui. Ela falou, eu sei. Mas eu queria te pedir que você considerasse que papapá, e saímos. Aí ela aprendeu a lição.
Por quê? Porque a gente tem que entender que são outros Ô, sistemas. Richard, com todo o respeito desse mundo, essa conversa que ela teve, você viu? Não. Richard, você sabe que ela pode ter pelo menos uma chupetinha, alguma Você coisinha. acha que ela pagou alguma coisa ali pra... Pode ser, ela não ia ser. O cara com a fome que ele tava, o cara queria comer sua mulher. Olha só. Aí teve uma conversa, e aí você falou que no tato, ela foi toda malemolente. Irmão, com todo o respeito, meu Deus, que me perdoe. O problema é que o cara perdoe. nem pagou uma conta de energia elétrica. Se ainda negociasse comigo, a gente conversava. Eu fui lá, por exemplo... Será que ele não conheceu Teve sua mulher, outra, Richard? teve outra esposa que eu negociei camelo. Pelo menos, cara, eu recebi os camelos e o cara... É sério, pode ter É, acontecido isso, viado. Não se sabe. Não foi. Será? Não, Você falou não se sabe. Tá aí, senhores. Até hoje o Richard não sabe ao certo o que aconteceu na negociação entre a ex-esposa dele e o chefe da tribo indígena. Será que ficou por isso mesmo? O Richard falou que a esposa dele fez o máximo pra negociar com o chefe da tribo e o chefe da tribo, por sua vez, não tava pra muita conversa. Ele chegou inclusive a dizer que se ele quisesse, ela nunca mais ia poder sair daquela tribo indígena. E tá certo isso? Eu acho que tá, né? O Richard não falou que lá quem manda são eles e eles iriam ter que fazer o que o cacique decidisse? Então engole o choro. O Richard falou que ele não viu como é que foi o desenrolar desse acordo e eu acho que existe sim a possibilidade de ter acontecido exatamente isso que o Mau Mau falou aí. O indígena no começo exigiu explicações e falou que queria a esposa do Richard e custe o que custar. E depois de uma simples conversa, o cara já mudou de ideia? Não tá meio mal contada essa história? O Richard falou que depois de toda essa negociação, ela aprendeu essa dura lição. Provavelmente nunca mais ela cometeu esse mesmo erro e, na minha opinião, eu acho que a gente tem obrigação de respeitar a cultura dos indígenas. Ninguém mandou o Richard ir lá e ainda querer tirar foto com a ex-esposa dele, mas será que os indígenas também não poderiam respeitar pelo menos um pouquinho a nossa? Eu acho que no território deles não. A pessoa quando vai visitar uma tribo indígena já tem que estar ciente que as regras quem dita lá são eles e se for necessário fazer um eventual gargaflex, igual o Mau Mau aí levantou essa hipótese, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai de arrasta? Porque os indígenas não estão pra brincadeira. E claro que a gente tá falando aqui de uma forma bem humorada e tudo, mas imagina só como que não foi difícil essa situação lá na hora. Como que você vai persuadir o indígena que também não é bem assim? Eu acho que pelo fato dos indígenas terem achado a esposa do Richard diferente das donzelas que eles têm lá à disposição, ele meio que fez questão. Já não é todo dia que acontece um negócio desse. E quando acontece, Mink é a esposa de Richard e acabou. Talvez seja exatamente isso que o cacique pensou, mas o Richard falou que não há motivos para preocupação e tudo foi resolvido, vai lá saber como, né? Ele falou que estava de longe, só monitorando a situação, e eu acho que também não aconteceu nada demais, senhores. Pelo menos relação íntima, creio que não. Então fica aí o alerta, se você for visitar uma tribo indígena, procure não tirar fotos para o pessoal não querer nada em troca depois, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história do Richard. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochasca Júnior Chagas Teta Masters Edson Little Pistol, cacique de uma tribo misteriosa que achou que só porque a esposa do Richard estava tirando foto da rapaziada, ele poderia exigir que ela fosse esposa do filho dele, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!